Olá, eu sou o pastor José Batista, estou iniciando mais um encontro com a palavra, hoje falando sobre confiança. E ao falar sobre esse tema, no campo religioso, nós devemos fazer uma pergunta. O que nos garante que podemos confiar em Jesus Cristo? E isso a palavra de Deus vai nos responder. A segurança que nós temos em confiar em Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas irão nos responder. Outra pergunta também é a seguinte: em um mundo de engano, o que devemos fazer para não sermos enganados? Isso é importante, porque vivemos em um mundo onde há muitos enganos no campo religioso, no campo da política, no campo social, em várias áreas. No campo dos relacionamentos, há muito engano. Então, nós precisamos saber o que fazer para não sermos enganados. E, principalmente, no campo religioso, que é o objetivo do tema que estou falando. E nós devemos também conhecer os tipos de enganos que há no mundo. Alguns tipos, né? Porque não podemos falar de todos, principalmente daqueles que estão relacionados a esse, como disse, a esse campo da religiosidade. E tipos de enganos, né? Por exemplo, em Mateus 13, 22, nos diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então, engano das riquezas. Aqui ele está falando em um contexto, ele falava sobre a semeadura da palavra, pregação da palavra. Então, há esse tipo de pessoa que ouve o evangelho, mas aí ela está tão voltada para as coisas materiais, para as riquezas desse mundo, que ela deixa em segundo plano, último plano, aquilo que é de Deus, as coisas espirituais. E às vezes até deixa de dar atenção àquilo que é mais importante, que é o crer no Senhor Jesus, que é o crer em Deus. Então é o que o Senhor Jesus chama de o engano das riquezas. É colocar a confiança nas coisas materiais e aí deixar de usufruir ou tomar posse do que é melhor, que é o quê? A palavra de Deus. Como já disse, o crer no Senhor Jesus e crer em Deus Pai. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, né, que nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, né? Mas sim devemos juntar um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, não é isso? Então esse é um tipo de engano das riquezas, a confiança nas riquezas. Engano dos falsos profetas também. Nós vemos aqui um texto em Atos 13, 6 e o 10, o apóstolo Paulo, junto com outro companheiro que estavam ali ministrando, ensinando a palavra de Deus, ali eles se depararam com alguém que se colocava contrário àquela pregação da palavra de Deus. O texto nos diz assim: viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos
caminhos do Senhor. Veja bem, então, os servos de Deus pregando a verdade, que é a palavra de Deus, mas um falso profeta ensinando outras coisas, ensinando as suas artes mágicas, coisas assim que não tinha absolutamente nada a ver com a verdade da palavra de Deus. E então, dessa mesma forma que ocorre hoje. Enquanto se anuncia a palavra de Deus, o caminho que conduz ao céu, que é o Senhor Jesus Cristo, há pessoas sem escrúpulos que também estão ensinando algo que desviam as pessoas deste caminho, ou seja, do caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Então isso é um tipo de engano e devemos ter muito cuidado. Também, segundo aos Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo nos diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, assim como a serpente enganou Eva, o diabo, o Satanás, usou ali a serpente para enganar Eva. Em nossos dias, infelizmente, o Satanás usa algumas pessoas também para ensinar coisas erradas, caminhos que supostamente levam a Deus, mas que no final é um engano, é uma mentira. E a pessoa tem que ter cuidado, porque pode ser que está sendo enganada, achando que está caminhando para o céu, e no final não está, porque, como já disse, só há um caminho que conduz ao céu. Isso é palavra de Deus que nos diz, que é o Senhor Jesus Cristo. E o que fazer para não ser enganado nesse campo, como já disse, o religioso? Bem, Atos 17:11 nos diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então veja que mesmo os servos de Deus ali ensinando a palavra de Deus, mas os bereanos, ou seja, os habitantes de Bereia, eles conferiam nas Escrituras Sagradas se aquilo que estava a eles sendo ensinado, se era verdade. É o que nós devemos fazer hoje. É importante você ter a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para conferir aquilo que tem sido ensinado a você. E aí você vai ter a sua mente esclarecida, iluminada, porque a Palavra de Deus é a verdade. O próprio Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode até estar aprisionado, estar aí numa rede, num emaranhado de enganos, de algum ensinamento, algo que não é verdadeiro. Mas a partir do momento que você lê as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, leia os Evangelhos, você vai ter a sua mente esclarecida, iluminada, e aí então você não permanecerá mais no engano, caso esteja nessa situação. Em Jesus Cristo nós podemos confiar. Então a pergunta inicial é o que nos prova que nós podemos confiar em Jesus. Agora vem a resposta. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então por que devemos confiar no Senhor Jesus? Qual a garantia que nós temos de que nele nós podemos confiar? Porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Nunca houve engano da parte dele. Tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu. Quando ele disse que ia curar, ele curou verdadeiramente. Quando ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ou seja, absolutamente tudo o que ele disse que iria fazer, ele fez, porque ele é a verdade. Também nós vemos que os evangelhos provam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Deus é a verdade. O seu Filho Jesus é a verdade.
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então veja aí, o Evangelho, Marcos 5, 35 e 36, registra estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo, tão somente creia. E depois ele provou porque ele disse essas palavras, porque ele foi e curou a filha de Jairo. Então, repito, tudo aquilo que ele disse foi verdadeiro e ele fez com que se cumprisse. Também, 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Veja, esse é o testemunho do apóstolo que andou com ele. E assim há o testemunho de vários dos outros apóstolos. João, por exemplo, ele diversas vezes em suas cartas, ele diz que Jesus é a verdade, Ele fala isso reiteradamente. Ou seja, nele não há engano. Por que devemos confiar em Jesus Cristo? Porque ele é a verdade. Porque tudo aquilo que ele disse se cumpriu. Ele disse que seria crucificado e assim sucedeu. Ele disse que ressuscitaria e assim sucedeu. Ele disse que subiria ao céu e assim sucedeu. Então tudo, absolutamente tudo o que ele disse se cumpriu. E é por isso que nós podemos e devemos ter total confiança nele, em Jesus Cristo, porque ele é a verdade. Meu amigo, minha amiga, confie no Senhor Jesus Cristo. Tenha toda a confiança nele. Tudo aquilo que ele diz em sua palavra, leia os evangelhos. Tudo aquilo que ele diz ali nas Sagradas Escrituras, ele faz cumprir em sua vida, porque assim ele fez cumprir em minha vida, faz cumprir na vida de todos aqueles que nele crê, porque ele, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê outra oportunidade.